sei que vocês estão ansiosos para começar a ouvir o episódio, mas vocês sabem que nós estamos a tentar crescer e para isso só precisam de fazer uma coisa. É grátis, é fácil, basta clicarem aí no botãozinho para subscrever. Se quiserem podem ativar os alertas, isso também pode ser, obviamente, mas ajudem-nos a promover o canal do YouTube. É uma forma que nos vai ajudar a crescer no futuro e, tal como eu disse, é grátis e é fácil. Não dá milhões, mas ajuda-nos. Malta, bora lá, vamos ouvir o episódio. Olá, malta, bem-vindos a mais um episódio do Pacesetters Podcast. Connosco hoje, finalmente, não sei, vou ser honesto com vocês, o último episódio que gravámos foi o do Alexandre Figueiredo e estou a falar em nós, já estou a errar, porque isto na verdade foi singular, foi o Luís que gravou. Portanto, connosco hoje temos o Luís e o Pedro Cardoso e eu, ok, tendo em conta que na última gravação eu não estava presente devido a uma daquelas emergências que deve ser comum a muita gente desse lado. 5 minutos antes de me sentar para a gravação do episódio com o Luís e com o Alexandre Figueiredo, a creche liga-me para ir buscar o meu miúdo porque supostamente estava doente. Malta, um segredo, não estava. Mas pronto, sabe-se como é que é, as creches são um bocadinho alarmistas e faz parte e está tudo bem com isso. Luís, como é que estão essas pernas depois de Boston? Olha, fui hoje fazer aqui a primeira corrida 30 minutos depois de regressar dos Estados Unidos. Pai, não pensei que tivessem Hoje não vi a tua notificação do Zwift, de realmente sim. ciclismo. Pensei que tivessem piores. Agora também já com uns quilos a mais e com um bocado de fitness a menos nas pernas. Não foi, obviamente não estou ao nível que estava antes da prova, mas não, a coisa não está muito má e aparentemente não há aqui grandes mazelas que realmente é o mais importante. Por isso, agora é com calma voltar novamente à forma. E aí o teu ciclismo, como é que vai? Epá, olha, malta, completamente transparência com vocês. Eu e o Luís vamos fazer uma corrida os dois amanhã. Portanto, Luís, acho que podemos responder depois de amanhã. Ok. Não, mas tendo em conta, epá, tem sido surpreendente a evolução que tenho tido. Honestamente, passei aí 2 semanas um bocadinho mais, vamos Em baixo. chamar em inglês, down, em baixo, exatamente. Muitas doenças cá em casa, algumas noites a dormir menos horas, ou quase todas. Muito problemas até de respiração, muito catarro, digamos assim. Então, pronto, obviamente faltou aqui um bocadinho de energia, mas mesmo assim é incrível quando nos dedicamos a uma modalidade e nos dedicamos a sério, como quem diz. Eu estou a falar sempre as minhas voltinhas virtuais no rolo, não é? É completamente diferente ir para a estrada, e o Pedro sabe aqui melhor que ninguém, já nos vai falar sobre as suas aventuras no triatlo. A evolução está a ser boa, mas lá está, é sempre nos rolos, vale o que vale, não é? Mas é sempre bom ver então há um ano, como toda a gente sabe, toda a gente entre aspas, mas como muita gente sabe que nos ouve, ele veio com o carro em cima e na altura fazia bicicleta, e nem se aproximava os bots que faço agora. É que nem é comparável, não entendo se eu é que também não tinha disponibilidade mental para ir mais além, mas realmente a minha mecânica na bicicleta agora é completamente diferente e é incrível mesmo ver a evolução. Mas o que eu quero é voltar à estrada e calçar os tênis novamente. Mas pronto. Malta, connosco hoje temos Pedro Cardoso, também conhecido nas redes sociais como Anything is Possible. Mais uma vez, completa honestidade com vocês. O que foi Pedro, e como já aconteceu no passado, por algumas vezes, foi Pedro que veio falar connosco e tentou ver e discutir connosco se a história da vida dele seria interessante para um episódio. E, verdade seja dita, acho que nem houve discussão, não é, Pedro? Eu disse logo que sim. E, portanto, Pedro, desde um cancro, a perder o trabalho, questões de saúde, apostar no desporto para equilibrar aqui o nível mental e voltar à vida, acho que te vou passar a palavra e começares aqui a desbravar e explicar e contar tudo o que tem acontecido nos últimos anos.
Olá, obrigado pela oportunidade de contar a minha história. De facto, têm sido anos loucos, mas anos fantásticos ao mesmo tempo. Começando pelo início, mas se calhar falando do momento mais especial, a cortar a meta do Ironman de Cascais em 2023, que para mim foi uma coisa inesquecível. Acho que quem está naquele tapete mágico nunca mais vai esquecer esse momento. Mas se olharmos para trás, tem muito trabalho, muito sofrimento, tem muita desilusão também. Mas a minha história de vida tem um episódio que me marcou para todo sempre e já vai fazer 15 anos, mas foi um cancro aos 34 anos. Quando tu és saudável, quando tu fazes ciclismo por hobby, não eras desportista profissional, muito menos se calhar aquele desportista competitivo, e acabas por ter uma notícia muito complicada na tua vida. Foi de facto uma mensagem que ninguém está preparado para receber, enquanto tens um diagnóstico aos 34, quando estás saudável, que é outra situação dentro da notícia ainda mais azar tive, acho eu, porque quem tem um diagnóstico nunca tem sorte. Mas no meu caso eu cuidava-me, eu era ativo, eu era uma pessoa saudável. E de facto, aos 34, com toda a vida pela frente, a nível profissional, ia ser pai pela segunda vez. Foi assim, de facto, uma notícia louca, que ninguém está preparado para receber. Já agora, só por curiosidade, Pedro, praticavas tanto desporto na altura como praticas agora, Não, ou foi uma coisa que não. muito menos? A minha história é muito peculiar, também por vários episódios ao longo depois da doença, Uhum. mas eu sempre fui apaixonado por ciclismo. Eu era o miúdo do bairro que andava sempre com a bicicleta. Eu arranjava as bicicletas dos meus amigos, eu fazia aquelas manobras radicais, e andava de manhã à noite com a bicicleta, portanto era a minha companheira. E já numa idade mais adulta, o primeiro trabalho ao fim de semana foi para juntar dinheiro para comprar uma bicicleta nova. Portanto, a minha vida Uhum. nunca deixei de bicicletas. Sempre foi a paixão pelo ciclismo. E, portanto, antes de ter o cancro, eu trabalhava imenso na área da gestão e fazia o desporto que podia. Hoje, se calhar, olhando para trás, achava que devia ter feito mais desporto para equilibrar a nossa vida, mas Uhum. fazia aquilo que podia e era uma paixão louca com os amigos, não é? Porque o ciclismo é muito isso, é convívio. Além da prática da atividade, é o convívio, é o passeio, é a natureza, portanto, é o tomar o café e é a superação pessoal, portanto tem muito a ver com isso. Uhum. E esse período depois do diagnóstico e com os tratamentos, eu li alguns ou ouvi-te falar noutro local, já não sei. Tenho a ideia que fizeste não só tratamentos, mas uma série de operações. Sim, Esse período, qual foi a extensão do período e como é que isso foi processando durante, acredito que tenham sido vários anos, como é que foi esse processo ao longo desses anos depois do diagnóstico? olha, tu quando recebes a notícia, nunca estás, como eu disse há pouco, não estás preparado e depois Claro. é o que é que vem, o day after, o que é que vamos fazer no dia a seguir? Uhum. É tudo desconhecido, é tudo um fantasma, é tudo medo. Sabemos que o cancro ainda hoje está muito associado à morte, mas antes da morte vem muito sofrimento. Portanto, eu diria que quem tem cancro começa logo a sofrer com a doença. E além da doença, há o doente, que é muita questão que se trata muito de doença. No caso do IPO, é uma casa de grande orgulho, de grande conhecimento e líder nacional, trata muito a doença, mas esquecemos muitas vezes do doente, porque quem recebe uma notícia destas precisa de muito apoio. Uhum. Quer a pessoa, quer a família, mas Exato, principalmente a família à o volta, doente. O obviamente. doente Claro. precisa de muito apoio, porque de facto a doença tem muitas dimensões. Pronto, e depois do diagnóstico, eu lembro perfeitamente, e ainda hoje chamo a minha estrada, que foi aquela estrada que eu fiz no dia a seguir, aqui a Marginal, junto ao Porto, em que fiz essa estrada em direção ao IPO. Eu não sabia o que tinha, não sabia a extensão, a gravidade da doença,
e foi tudo uma descoberta e uma vontade de conhecer a doença, porque começou muito por perceber o que eu tinha. É como uma lesão, portanto, o mais importante é perceber o que tens, não é? O que é que está dentro de ti, o que é que podemos fazer, o que é que tu podes fazer, para além daquilo que os outros podem fazer por ti, é aquilo que tu vais poder contribuir. Portanto, e temos muito trabalho pela frente. E foi essa vontade louca, quase a minha única batalha, o meu único foco foi perceber o que é que eu tenho. E tudo o resto é menos importante. Porque eu queria viver, não é? Logicamente, ainda com uma filha a caminho, uma primeira filha com 3 anos, portanto, e aos 34, portanto, temos muito para dar e para cá estar. E portanto foi agarrar-me à vida e querer muito perceber o que tinha, que eu acho que é fundamental. Porque aprendi muito que de facto um diagnóstico vem, não é o fim, é um problema, portanto não nos vão contar coisas boas. Perceber o que é que de facto pode, plano A, plano B, plano C, plano D, e como sempre, o meu espírito é nunca desistir e ir sempre à luta. Portanto, é muito por isso. Agora, foi de facto entre o diagnóstico e a cirurgia, a grande cirurgia de 6 horas, foram 3 semanas, e posso-vos dizer que foram 3 semanas loucas, em que eu, por princípio, trabalhei até à véspera. Não devia, mas achei por bem, eu vou trabalhar até enquanto aguentar, porque isto, estar em casa acho que seria pior, a ver o tempo a não passar, mas é uma fase muito difícil. Só que depois entramos num outro capítulo, portanto, quando vem a cirurgia, uma coisa brutal. Portanto, no meu caso foi na gengiva, toda esta parte da face foi mexida, toda a parte interior oral foi mexida, e foi uma coisa muito, muito violenta. Portanto, posso-vos dizer que foi um sofrimento que não deseja a ninguém. Sim, não só a operação, como todo o Sim, período de recuperação longuíssimo e duro, não? Exatamente, porque a cirurgia veio e foi muito pesado, tive 15 dias internado, portanto, e um agradecimento, nunca deixo de dizer isto, a quem está no IPO a cuidar de nós. Porque são pessoas fantásticas, desde o auxiliar ao enfermeiro, ao médico. Portanto, um muito obrigado uma vez mais. E hoje passo muitas vezes no IPL do Porto a correr ou a andar de bicicleta e olho sempre aquele edifício e tenho memórias que nunca mais vou esquecer. Portanto, ainda hoje vou lá, eu faço rotinas anuais porque quero. Além de ser um direito meu, eu não quero abandonar, digamos, a monitorização, saber se está tudo bem. Mas voltando à questão da cirurgia, eu estive lá 15 dias e achava que, ok, isto já passou, um mês e tal já estava a fazer BTT, para ter uma noção. Eu tenho aqui uma grande cicatriz que ainda estava muito fresca, eu já queria fazer BTT. E esta vontade de voltar a ser o Pedro que era de antes, ok, temos problemas, mas vamos fazer. Ok, eu não estou tão bem, mas vou na mesma. E um mês e tal depois já estava no monte, pronto, a fazer BTT e com outro prazer em fazer as coisas. Porque tive um episódio que se calhar, não é, podia nunca mais poder fazer aquilo que eu gostava. Pois, isso era outra coisa que eu queria perguntar lá mais para a frente, mas podemos aproveitar já, que é um episódio destes pelo qual passaste forçosamente obriga-te a mudar de perspectiva, não é? Imediata. E equacionar o que realmente é importante e o que não é. E até tu falaste aí brevemente a questão do trabalho e talvez trabalhar menos e aproveitar outras coisas da vida. Eu acredito que isso... Eu acho que ninguém que passe por um episódio destes não mude de perspectiva em muita coisa. Muda sim senhor, e é a parte, eu diria, boa da pancada que levamos, é aquilo, ok, isto é um aviso, isto é uma mensagem, é um momento para refletir, mas principalmente é um momento para atuar, porque há muita gente que se resigna à doença, resigna ao problema, gostava de, mas não faz. Pronto, e no meu caso, eu nunca ponderei desistir, nunca ponderei não vou conseguir, mas embora são momentos que passamos, todos nós, momentos muito maus, muito complicados.
em que é preciso ter uma força Tu- interior e trabalhar Para- e Ia-te só agarrar-nos perguntar, aos bons Pedro, sim. momentos. Sim, 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 força. Claro, 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 claro. Ia-te a perguntar se no meio disso tudo, e já agora só uma parte, malta, eu estou um bocadinho mais calado porque está a haver barulho, está a haver obras aqui no prédio, que sorte. E portanto não quero estar a estragar aqui a conversa com um barulho de um berbequim exatamente no piso abaixo do meu. Mas ia-te a perguntar, Pedro, e no meio disso tudo, além da tua força interior, que já vimos que foi imensa, obviamente, de certeza que tiveste momentos em que ninguém é de ferro, ninguém é de ferro, É mas verdade. tiveste alguma boa base de apoio a nível familiar, a nível de amigos que te suportaram também? É assim, claro que sim, a família é fundamental. Tive sempre a felicidade de ter a família a apoiar-me. Mesmo as deslocações para o IPO, a parte mais difícil do sofrimento. A família, amigos, tudo isso. No trabalho foram, na altura, impecáveis. Sempre me deram abertura para os tratamentos, para as visitas, para deixar o trabalho para ir uma visita, deixar o trabalho para ir uma consulta. Sempre foram fantásticos, isso também é muito importante, mas acima de tudo é a nossa entrega ao tratamento, é a nossa entrega à recuperação. Porque eu costumo dizer, e toda a gente sabe, ninguém vai fazer o nosso trabalho por nós. Portanto, somos nós que vamos ter que sair, como eu costumo dizer, e é muito frequente, sair do sofá, tentar fazer aquele trabalho, não desistir, voltar a tentar, perceber que não estamos bem, mas vamos acreditar que amanhã vamos estar melhor. E isso é fundamental, temos de ser nós. Isso é uma mensagem importante. Portanto, o apoio é fundamental, o sofrimento é diferente, é intenso também pela família, mas o nosso sofrimento não dá para partilhar, digamos não é igual. E quem sofre ao lado também sofre imenso. Mas o sofrimento na primeira pessoa é único, digamos. E perante uma situação do cancro, da doença, que tem uma conotação muito negativa, daquilo que vem a seguir. Porque nós sabemos que estamos mal, mas como é que vamos estar amanhã? Como é que vamos estar daqui a um mês? Como é que vamos estar daqui a 5 anos? Quando nós sabemos que a taxa de sobrevida muitas vezes é reduzida, não é? E portanto temos que nos agarrar àquilo que nós temos e que queremos fazer. E, e então este período, pronto, estás a dizer que passado pouco Sim, tempo já estavas de volta à BTT, mas este período de entre cirurgias, radioterapia, que também acho que fizeste bastantes pois sessões. vem aí a parte pior que foi a Uhum. radioterapia. Eu fiz no Natal de 2010, comecei um ciclo de 30 sessões de radioterapia. E posso-vos dizer que é das coisas que pior que pode haver, principalmente na zona onde foi, portanto na zona da face e do pescoço, Claro, sim. em que tudo foi queimado. Na prática, em bom português, a radioterapia queima. E foram 30 sessões em que tu vais para. Eu imagino isto, eu lembrava-me perfeitamente na primeira semana e não aguentava, mas era do género: tu ires para um ringue de boxe, fazer os 30 rounds, saberes que vais levar porrada, no dia a seguir tens de estar lá outra vez para levares mais porrada, estás cada vez pior, mas não podes desistir. Portanto, eu chegava ao meio do combate e estava de rastros. Ao ponto, por exemplo, de não conseguir caminhar direito, não ter vigor para me deslocar sozinho ao tratamento. Portanto, é uma coisa muito violenta. E daí veio a impossibilidade de me alimentar, literalmente, Uhum. e o peso foi. Portanto, eu pesava 85 quilos antes de ter a doença e cheguei ao pior dos cenários com 66. Estamos a falar Ok. quase 20 quilos que perdi. E é aí que vem o sofrimento. Vem a impossibilidade de engolir, a impossibilidade de mastigar sequer e veres ao espelho e sentir-te mesmo sem qualquer tipo de vigor. Portanto, é uma coisa surreal, mas acontece. É muita boa gente. E, E como é que inclusivamente, depois. Sim, sim, sim. tem que ser dito, muitos colegas de doença, alguns deles, portanto, muitos ficavam a pesar 40 quilos, por exemplo, e alguns faleciam nesta fase. Só que E, depois, entretanto, vem a notícia de que terminei as 30 sessões e disseram: Pedro,
parabéns, conseguiste terminar este tratamento horrível, mas acho que isto não vai piorar. Eu achava que não, mas 3 dias depois estava no hospital. Para dizerem parabéns. Porque de Ok. facto era um sofrimento louco e é um efeito cumulativo da doença. Portanto, os tratamentos são cumulativos Uhum. digamos, as sequelas foram-se instalando ao longo do tempo. E, e depois Depois como é veio que foi? quimioterapia também, veio quimioterapia, que é muito Ok, diferente. Portanto, é uma terapêutica nas veias, não é? Sistémico. Portanto, a sim, sim, radioterapia sim. é uma questão local, a Localizado. quimio é uma questão generalizada, em que também deixa as suas sequelas, mas não tem comparação. Portanto, eu passado 4 dias, eu cheguei a estar 4 dias na cama, sem qualquer luz, mas depois vêm os efeitos da rádio que são muito mais graves, não é? E lembro-me desse mês e meio, depois desse mês e meio, ou 2 meses após o fim dos tratamentos de radioterapia, eu estava de facto com bastantes limitações, mas já pensava em voltar à prática desportiva, novamente voltar a andar de bicicleta, que era o meu foco. Isto é sempre interessante. Isto só acontece mesmo connosco. Praticamos desporto por paixão, não é? É, Não estamos aqui. Nenhum de nós aqui é profissional, mas mesmo quem está à minha volta, à volta do Luís, fica sempre muito admirado pela resiliência que nós temos, pela vontade que nós temos em fazer desporto. E ver um caso como o teu, que provavelmente muita gente só lhe apetece primeiro desistir, sim, ou se mesmo que esteja de alguma forma positivo, eu vou ultrapassar isto, mas a vontade de qualquer forma é, ok, eu vou ultrapassar isto, mas deixa-me estar na cama a descansar. E tu, não, já estavas. Lá está, é só alguém apaixonado por desporto e que gosta uma realmente vida, da vida que nos transmite o desporto, não é? sim. E viver, vá. É que pode estar a pensar já no next step, que é, ok, eu Eu quero ir lembro-me eu para a lembro-me de estrada, quero ir ter. fazer alguma coisa, quero sentir-me vivo e deixar isto tudo para trás. Eu lembro-me de receber nos meus anos, quando estava muito mal, recebi material para a bicicleta, só podia, não é? Os meus amigos sabiam daquilo que eu gostava e o meu foco foi procurar instalar aquilo na bicicleta e experimentar aquilo, mas o regresso à atividade foi muito complicado, portanto foi como sem qualquer vigor. Posso-vos dizer que eu pouca força tinha para pedalar, mas fui andar, eu fui tentar. E depois vem um diagnóstico complicado, aí começa aquele conjunto de episódios que nos atiram para baixo, mas ao mesmo tempo ok, isto é grande, nós vamos crescer, vamos conseguir agarrar o problema, vamos batalhar e vamos dar a volta. Porque de facto, além da doença, comecei a ter sintomas complicados a nível de formigueiro. Descobri que também tinha uma hérnia discal, dorsal, portanto, e para terem uma ideia, aos 35 anos, meio ano depois da doença, dizem-me assim: Pedro, esquece, não estragues o que tens, deixa a bicicleta, caminha à beira-rio e a tua vida mudou. E eu, não pode ser, não aceito. A minha filha tinha uma semana de vida, nunca mais me esqueço desse diagnóstico. Eu disse: não, eu vou mostrar a estas pessoas que estão todos enganados e vou agarrar-me, vou tentar, porque assim não é viver. Eu quero voltar a fazer atividade física, eu quero estar bem, eu quero ter força, eu quero recuperar aquilo que a doença me roubou. E lembro perfeitamente que a minha decisão mais importante foi esta mensagem, este compromisso comigo próprio, mas foi também comprar uma máquina de musculação. Eu era pele e osso, mas não, vou comprar uma máquina, vou fazer reforço muscular, vou comer proteína 3 a 4 vezes por dia, vou-me pesar. Portanto, começou aí a minha batalha pela parte física, digamos, de que não, eu tenho que recuperar alguma coisa. Uhum. E posso-vos dizer que foi uma batalha dura, com muitas situações más, mas também algumas vitórias, que é isto que a gente aprende. Não é só ganhar, não é só perder, é aproveitar e tornar ok, isto correu mal, mas amanhã vai correr melhor. E tentar nesta luta diária. E assim foi, e no final do verão, a minha médica do IPO disse-me: Pedro, tu nunca mais vais voltar a passar os 70 quilos,
Estão a ver as notícias que nós vamos recebendo, não é? É a frieza da doença, e temos que ser também racionais nisso, temos que perceber. Não há romances aqui, é vida. E então eu disse, não, eu vou conseguir, eu vou passar esse peso. Durou muito tempo, mas no final do verão de 2011 já tinha feito uma meia maratona de BTT. Ok. Os resultados físicos começaram a aparecer, eu comecei a ter mais força, mas não me perguntem como é que eu cortei aquela meta, mas cortei-a, não é? Isso é que é importante. Então Sim, aí, sim, alto, definitivamente. o desporto faz bem, o desporto é importante, e eu vou conseguir, eu consegui uma meta, eu vou continuar neste lema de tentar e de recuperar a minha condição física. Só que, por outro lado, tinha a doença e os tratamentos e a parte das cirurgias que não... Houve aqui efeitos muito complicados da doença, a nível de edemas, de infecções recorrentes. Portanto, e foram anos muito complicados que se seguiram. Muito complicados. Posso-vos dizer que 2012 eu já estava todo intoxicado de medicação química, com muitas recorrências. E disseram-me, Pedro, habitua-te, que agora é assim. Eu queria fazer qualquer coisa. Imaginem, amanhã vou ter uma prova, amanhã vou ter um evento, vou passear de bicicleta. E nesse próprio dia piorava. E então aquela vontade de fazer continuava, mas a impossibilidade estava lá. Eu não tinha qualquer vigor para fazer atividade física. Mas pensava, pá, demora uma semana e meia, e eu daqui a uma semana e meia vou tentar outra vez. E é esse foco que me ajudou muito a superar. E 2012 foi caracterizado por tentativas de terapias diferentes, além do IPO, e dizer-me a mim próprio que queria fazer a meia maratona do Porto. Foi aí que começou, ok, já fiz uma prova de BTT, agora vou fazer uma meia maratona. E toda a gente dizia, Pedro, tu és louco. Disse, mas eu vou tentar. E assim foi. Em setembro de 2012, Mesmo, desculpa só interromper-te, mesmo antes da doença também já praticavas corrida ou era principalmente fazia muito pouca ciclismo? corrida, não gostava Ok. de correr, contrariamente agora, e achava eu que sabia nadar. Portanto, aí vem a terceira fase, Ok. que é o triatlo. Em 2012, então, corta a meta da meia maratona do Porto, muito debilitado, e assim, alto, afinal, consigo. Uhum. Afinal, é possível recuperar. Tudo que me Com mais ou disseram, menos dificuldade, mas dá para muita fazer. dificuldade, mas cortei a meta. Vêm outras terapias, vem novamente sofrimento, vem novamente problemas e começam em 2013 com homeopatia. Eu fiz muita homeopatia, em que o Pedro começa assim, nessa fase, a ter muito mais vigor. Portanto, eu comecei a ter muito vigor, a recuperar muito vigor com a homeopatia. Portanto, de certa forma, eu comecei um processo de limpeza do organismo. Muito importante. E, Desintoxicar os órgãos vitais. Pedro, posso-te perguntar, eu sei bem o que é homeopatia, qual foi a opinião dos médicos acerca disso? Ou tu nunca, nem sequer nunca lhes disseste nada? Porque nós sabemos bem que a medicina convencional e a homeopatia são dois mundos que não Não ligam. ligam. Olha, eu inicialmente fui experimentar e experimentei muita coisa, só faltou ir à bruxa, que é mesmo assim. Experimentei tudo, porque aquilo não era viver, aquilo não era qualidade de vida, aquilo era uma sobrevivência, digamos. Para quem gosta para quem se conforma com um diagnóstico de Pedro, a tua vida mudou para sempre. Agora vais ser assim, agora vais ser um inválido. E eu não aceitei isso. Ou não há solução, ou não há, digamos, volta a dar. Eu disse, eu vou tentar. Não sei se vou conseguir, mas vou tentar. E então a homeopatia foi um salto gigante da minha condição. Porquê? Porque de facto faz uma abordagem muito diferente, embora de facto o IPO por princípio não concordo muito, mas eu assumi e disse na altura que estava a fazer. Portanto, relembrar que nós tínhamos que usar as armas todas, e Claro. todas eram poucas, para combater uma doença maldita, não é? E os efeitos da doença. E portanto eu tive que usar tudo. E a homeopatia foi um facto, uma evidência que me deu qualidade de vida, ou começou-me a dar qualidade de vida que eu tinha perdido.
E foi aí que eu, ok, vamos continuar, afinal, isto é possível melhorar, não é solucionar da noite para o dia, eram melhorias ligeiras de dia para dia, ou de semana para semana, mas sempre com o sofrimento associado, mas nós temos que compensar com outras coisas. Nós não podemos ser os coitadinhos e deixar aí, ok, isto não dá, não dá, não. Vamos ter que dizer que é possível. E vamos ter que fazer coisas para mostrar que é possível. E assim foi, a homeopatia começou-me a dar vigor, nunca deixei e nunca vou deixar o IPO, são de certa forma coisas complementares que atuam no nosso corpo, não é? São abordagens diferentes para a mesma coisa. E começaram as cirurgias, em que o Pedro começou a ter qualidade de vida a melhorar, e em 2013 vem o triatlo, em que eu disse, ok, já faço a bicicleta, já consigo correr e agora quero meter-me no triatlo, talvez por influência, sempre adorei a modalidade. Quero meter-me na natação. A Vanessa Fernandes, talvez aquela influência de Pequim e dos grandes resultados que ela teve naquela altura, eu sempre admirei, tive uma admiração muito grande pelo triatlo. E acho que a natação, cá em Portugal, outro dia vi, é das modalidades que tem mais atletas federados, até fiquei admirado, mas acho que devia ser muito mais praticada. Está no top quase. Fiquei agradado, porque acho que é uma modalidade que devia ser muito mais divulgada, e toda a gente devia ser obrigatório a nível escolar nadar, saber nadar. Sim. Além da segurança. Nós já comentámos, além da segurança, não é? O que pode Sim. trazer para os miúdos, nós já comentámos num episódio anterior, não me recordo qual, que vê-se muito pessoal, pronto, aqui na nossa área, entre aspas, mais focada no atletismo, muitos miúdos, entre aspas, pessoal de 20 e tal anos, 30, que rendeu ou rende muito no atletismo, muitos têm bases de natação em miúdos, e vê-se que dá um aporte físico brutal para depois uma multitude de desportos que possam ser feitos mais tarde. Claro. E os grandes triatletas, muitos deles têm base de natação, como sabemos, não é? Uhum. Sim. Porque a natação de facto é fantástica. Acho que eu adorava em miúdo ter tido a oportunidade de nadar, digamos, com base científica, digamos, com técnica, mas achava eu que sabia nadar, mas depois voltei a aprender a nadar. Ainda hoje tenho muito que melhorar, mas acho que evolui aquilo que foi possível, no fundo. E então comecei a nadar, só que lá está, dizia-me assim, ok, eu tive 2 anos sem poder ir à piscina, por causa dos efeitos da radiação, toda a pele, toda a cara não era compatível com o cloro da água, e quando tu tens aquela novidade, ok Pedro, já podes ir à piscina, é como se fosse um miúdo no recreio, quando vais brincar com os brinquedos, como ninguém, e é essa a questão, quando te tiram a possibilidade de fazer as coisas, quando voltas a ganhar essa possibilidade, ou quando nós estamos lesionados muito tempo e voltamos a poder correr, por exemplo, é uma sensação fantástica. E eu vivia isso quase todos os dias. É isto que o pessoal não dá valor. É porque se eu vou dar uma volta de bicicleta, se não for hoje ou amanhã, porque o amanhã está garantido. Amanhã eu vou conseguir. Amanhã eu vou ter possibilidade. E vamos esquecer a questão da motivação. Aquilo está assegurado, está garantido. E a vida não é assim. Portanto, e o cancro e tudo isto vai-me dizer que não, faz hoje porque amanhã não sabes como é que vai estar. E se fazendo hoje tu vais-te sentir bem, tu amanhã estás mais forte, estás mais alinhado, estás melhor, de certa forma. Então vais alimentar isto, é um efeito acumulativo. E então a piscina foi um bocado isso. Exatamente. A piscina foi muito isso, assim, já podes ir para a piscina. Então eu não saía da piscina. Porquê? Porque tive 2 anos a sonhar com aquele dia. Uma coisa banal que toda a gente, hoje não vou, não me apetece. Vou amanhã, ou não vou esta semana, porque acha que vai conseguir. E quando tu não tens as coisas, tu vais querer muito e queres muito, porque temos que querer também, não é? Não é dizer eu não vou, ok, mas também não dou valor, não. Nós gostamos daquilo. E foi fantástico esses momentos de poder estar na piscina. E quando tu tens aquela vontade de melhorar, tu vais todos os dias sem te questionar. E é outra questão, que é disciplina. Eu quero melhorar, eu quero aprender, eu quero evoluir, eu quero mostrar que é possível. Eu não estou naquele patamar, naquela dúvida se vou ou não vou. Eu vou.
Não há dúvidas. Exatamente. É um dado adquirido. E começas a ganhar entusiasmo, começas a evoluir, aquela coisa fantástica do desporto, que não é bater recordes, é melhorar, é evoluir, sentir-te melhor, sentir-te com Estás mais a prazer. competir contra ti próprio, no Exatamente, e fundo. sentir que E estás a ter uma é, evolução. É isso. é exatamente Eu isso acho que eu que passei no início deste episódio. Eu estou no Zwift, estou com gajos virtuais, não interessa. Eu estou a conseguir evoluir e no meio exatamente. de. Não é comparável contigo, Pedro, obviamente, mas no meio da minha luta aqui contra a pubalgia e estar parado sem fazer aquilo que gosto, que é correr, pá, é Agora um imagina sentimento quando bom tu puderes poder evoluir correr. ali. Imagina quando tu puderes correr. Tu estavas a dizer essas palavras, A sensação sim, eu brutal. imagino, É. sim, E sim, eu sim, acho sim. que é a beleza do desporto, que é o que nós ganhamos com isso, o retorno que temos é esse o prazer. Portanto, e é muito por aí, não de ser o melhor, ou fazer uma marca, ou ser olímpico, sei lá, ou ser profissional. Eu acho que a base tem que ser por aqui, tem que ser com prazer, com retorno. Se fizermos sem retorno, é uma coisa a prazo, é uma coisa que se vai cansar, que não se vai renovar. E é aquilo que eu gosto de transmitir a isso. O desporto faz bem, ponto. Pronto, e então foi muito por aí. Começaram a evoluir na natação e comecei a querer fazer provas de triatlo, com muita dificuldade, com muitas limitações. E 2014 em diante, portanto, isto são 15 anos, não podemos numa conversa destas estar a detalhar os anos todos, mas eu diria que 2014 veio uma série de cirurgias muito complicadas. Aí começo a somar várias cirurgias, algumas delas muito complicadas, mas que me vieram dar qualidade de vida. Portanto, eu tinha edemas constantes, recorrentes. Há um episódio que eu não quero deixar de referir, que é, talvez em 2013, 2014, eu tinha o sonho de fazer a corrida do pai, cá no Porto, em março. E aquele ritual que nós todos temos de preparar o dorsal, ver se as sapatilhas estão bem, tudo, a nutrição, tudo isso, a t-shirt. E isto na véspera da prova, eu preparo tudo, todo excitado, todo motivado. Vai ser a minha primeira corrida do pai. Afinal, olhando para trás, eu não consegui correr, disseram que não era possível, eu já vou fazer a corrida do pai. E então, nesse dia da prova, eu acordo com a cara muito inchada, que era a minha situação mais visual. E, ok, não vou fazer a corrida do pai. Não é possível. Mas lembrei-me logo, para o ano vai haver novamente a corrida do pai e eu vou lá estar. E era este pensamento. Ficou logo esse objetivo traçado. Logo. E trabalhar o ano todo, lutar, perceber o que tinha, tentar melhorar, porque para o ano eu quero lá estar. E não é, ok, não vou conseguir, deixar lá, vou deixar a modalidade ou vou desistir disto, não, vou tentar. E assim foi, e fiz várias vezes a corrida do pai e várias vezes a meia maratona. Mas depois começa a complicar quando metemos as três modalidades e quando queremos evoluir e quando temos cirurgias e quando temos paragens por causa da cirurgia e quando temos paragens por causa da questão, digamos, dos tratamentos e da má condição, da falta de vigor, e continuavam a existir. Não podemos esquecer que a doença está cá, não é? Os efeitos da doença, melhor dizendo, estão cá. E tenho crises, tenho problemas, portanto, mas ok, isto é assim, segura-te e amanhã vais estar melhor. Aguenta, porque amanhã melhores dias virão. E portanto era Desculpa, assim. só para dar aqui um maior contexto, e porque tu também partilhaste connosco isso em off. No meio disto tudo, como é que estava aqui o teu contexto profissional? Excelente. O meu contexto profissional foi excelente até 2021, até a pandemia, mais ou menos. Porque aqui de 2014... Ou seja, a empresa sempre deu apoio durante este processo todo. Sim, fantástico, sim. E não venha, e antes de falar do capítulo do Ironman, fazer triatlo e trabalhar chefe de família, pai de família com filhos, é possível. Não és profissional, mas... Fora a doença. Fora a doença. Mas mesmo assim foi possível. Eu lembro-me que as coisas que mais presa tinha era fazer o turismo associado ao desporto. Era pegar numa prova, vir com a família. Entretanto, a minha filha mais velha também compete, é atleta de triatlo. Isso é bom. Então isso é excelente. Poder levar a filha ou a família, ver a filha a competir, ou tu fazes a prova a seguir.
ou fazer no mesmo fim de semana, no mesmo local, era das coisas que mais adorava fazer, e é possível. É possível porque tens que gerir o teu tempo, porque tens que perceber e tens que ter a capacidade de organizar a tua agenda, e quanto mais ocupado estás, com muita vontade de fazer coisas, tu vais arranjar a solução. É mais quando se diz, tenho um tempo livre, acho que ainda é pior às vezes, porque não damos valor ao tempo. E então achamos que temos tempo e afinal o tempo passa e não fazemos coisas. E eu sou muito de fazer coisas e então tinha que gerir a minha agenda. Eu lembro perfeitamente, eu trabalhava imenso, muito mesmo. Eu levava o telefone do emprego para as voltas de bike, eu levava o telefone para a beira da piscina, que eu tinha aquela necessidade de estar contactável, e ao mesmo tempo eram 8 da manhã de sábado, eu já estava a nadar. Portanto, o melhor era estar na cama, mas eu às 8 da manhã já estava a nadar. E chegava um fim de semana, repleto de trabalho, e eu saía do trabalho mais tarde e ia diretamente para a pista para correr. Ou ia nadar novamente. Portanto, é uma questão de vontade e de força de vontade, digamos. Mas E até já agora, só 2020... por curiosidade, durante este período, depois quando começaste a focar no triatlo, eras treinado por alguém ou era Estava puramente no autodidata? clube da Académica de São Mamed, aqui na zona do Ok. Porto, e tinha Tinhas uma orientação orientação, sim, para os claro, treinos. claro, Boa. claro. Mas vejam que o meu mood não era ser o melhor, era evoluir. Sim, sim, Era claro. amanhã tentar uma coisa nova, era amanhã fazer melhor. Ah, amanhã gastar menos energia na água, não é? Sair melhor com a Claro. bicicleta. Pronto, era um bocado isso. Mas fiz coisas fantásticas, em que em 2016 já estava a tentar a maratona do Porto. Ok. Do Porto. Já tinha feito as meias maratonas, agora vamos meter uma coisa acima. E Parte do veio uma percurso lesão. parte do percurso, pelo menos de antes, não sei se ainda é, mas de antes, parte do É percurso mesmo, da meia e da maratona, partilhava ali um bocadinho do exatamente, percurso. exatamente. E eu tentei, tive uma lesão no joelho esquerdo, Ok. uma tendinose no rotuliano, e aqui é o primeiro alerta, que é a falta de reforço muscular leva a isto. Claro. Porque eu queria correr, eu lembro perfeitamente, eu quero correr, eu quero correr, eu quero correr. Eu estava sempre a fazer coisas, porque a minha vontade de mostrar a mim próprio que é possível e a vontade de fazer coisas era treinar, treinar, treinar. Portanto, e dar menos importância àquilo que hoje para mim é o mais importante, que é o reforço muscular, a mobilidade, porque de facto não vale a pena corrermos muito se não cuidarmos dos amortecedores do nosso chassi Claro. e da estrutura que temos, que não dura para sempre, não é? Exatamente, e até não só para a corrida, mas o reforço muscular até para uma longevidade e para o dia a dia são essenciais, não é? Por isso, Exatamente, e nessa altura eu mesmo quem usei não. essa filosofia, Luís. Eu usei essa filosofia assim: eu não vou ser campeão, eu quero chegar aos 70 anos a poder correr, a poder nadar e a poder Exatamente. pedalar. Portanto, eu tenho que Eu me digo isso poupar. muitas vezes à minha família. Eu quero Não vou é ser poder campeão. correr como aqueles gajos que eu vejo com 60 e É isso. 70 anos. Ainda deixa-me partilhar isto já agora. A última vez, como aí sim toda a gente sabe, eu já não corro pelo Belenenses, mas uma das últimas provas que eu fiz pelo Belenenses na época passada foi o Nacional de Estrada, por volta de, não sei, não me lembro agora, janeiro de 2024. E fui eu que levei o carro e levei comigo no carro vários membros da equipa, inclusive o membro mais velho da equipa do Belenenses, que, epá, não sei se agora tem uns 82, 83, é óbvio que ele ganha quase O todos os escalão. pódios, que eu escalo sempre, não é? Mas atenção que ele ainda faz menos de 50 aos 10. Ui. Ok? Menos de 50 minutos aos 10. É incrível. Sim, sim. É inacreditável mesmo. É mesmo. Pá, Eu posso me esquecer de uma. Eu vou dizer agora aqui uma coisa que para mim é marcante, para mim, e deixa-me orgulhoso. Eu este ano recebi a mensagem da Federação de Triatlo: parabéns, ou vais ter um desconto por estares 10 anos federado em contínuo na Federação. Ok. E eu olho para trás e uau, já passaram Sim, 10 anos. E como é que eu estava antes? Eu não me conseguia mexer, não conseguia sequer ter. E hoje já tenho 10 anos de federado. de federação.
E isto é que eu acho que é bonito de conquistar. É muito mais importante esta regularidade e este nunca ter desistido. Porque há muita gente que faz e depois deixa de fazer e amanhã quer outra coisa e já não quer. Portanto, eu adoro isto. Uhum. E como estava a dizer, espero continuar a ter saúde para poder praticar a modalidade. E então a questão de 2000 até 2020 foi fazer muita coisa, como estávamos a dizer há pouco, e foi sempre evoluir. Eu chegava a dizer que eu tive episódio da lesão, tive 2 anos sem correr. Também me diziam que eu não ia mais voltar a correr. Foi uma tendinose complicadíssima do tendão rotuliano, o esquerdo, e agora estou com a mesma situação no direito. Mas acredito. Algo que me veio aqui à cabeça quando começámos aqui a falar do reforço muscular, todos estes tratamentos, toda esta agressão ao teu corpo que sofreste, em que medida, eu nem vou perguntar se aconteceu, não é? Em que medida é que fragilizou aqui todas as tuas estruturas musculares e a tua, e a entre aspas, receptividade do corpo a lesões? Eu tenho, além da. Eu não tenho muitas lesões, eu tenho uma ou duas chatas. Ok. Não tenho muita Ok. coisa, não tenho ombros, não tenho. Por exemplo, tenho uma questão da coluna, além da hérnia, e a hérnia é uma coisa que está lá calcificada, felizmente não chateia ninguém, acho eu. Mas tenho uma escoliose, já de longa data, que me dá questões de instabilidade bacia, da anca. Ok. E o core, o famoso core, e depois o que é que sofre sempre? Os joelhos. Portanto, os joelhos vão sempre sofrer. Mas, felizmente, e modéstia à parte, tirando estas questões, eu aguento uma carga, digamos, a recuperação com a minha idade, eu tenho atualmente 49, eu aguento uma carga boa de treino, isto é, tirando o impacto da corrida, que eu tenho que ter sempre cuidado, eu na bicicleta ou a nadar ou a treinar muitas horas, eu felizmente ainda consigo regenerar-me e estar disponível. Mas não tenho informação, não sou muito dado a grandes lesões, nunca tive grandes lesões. Felizmente também todas as provas que me meti gosto de terminar. Já tive 2 quedas feias na bicicleta, num duatlo VTT e num triatlo de estrada, muito feias, mas felizmente gosto de terminar. Portanto, e não tem aquela questão de rompimento muscular, uma ruptura Sim, muscular, ou uma lesão aguda ali nada, do não, momento. felizmente. Ok, Mas ok. tenho estas duas, dos joelhos e da anca, que me dá sempre aqui algum trabalho, alguma necessidade de maior cuidado, e por isso é que eu não corro melhor, porque se eu meto carga, o joelho sofre. Se eu meto Sim, carga, a anca vai sofrendo. Então, assim, a corrida ok, vê-se, e mesmo no alto rendimento, vê-se que a corrida geralmente é sempre ali o tópico mais sensível, entre aspas, não é é o impacto, não é? porque qualquer atleta, se for preciso, consegue despachar imensos quilómetros de bike por semana, mas corrida há muitos que acabam só por optar fazer ali os treinos mais de intensidade, porque esses têm que ser feitos, não é? E opta por o resto optar mais pela bicicleta, mesmo porque esse impacto acaba sempre por ser muito Exatamente. taxativo para o corpo. Eu, quando estive a fazer treinos de intensidade, fazia alguns treinos, mas não conseguia fazer todos. Porque sentia ali, e lá está, com aquela história de eu quero chegar aos 70 a correr, eu tenho medo. Eu protejo-me bastante. Acho Sim, que sim, conheço isso faz amigos sentido. que abusam muito mais. E eu digo, opá, nunca vou ser campeão, mas quero preservar as articulações, os tendões, a parte muscular, até mais tempo. Então há aqui quase uma Certo. proteção minha natural, de baixar Sim, ritmo, sim, não sim. correr. E agora, depois porque eu fiz o Full Ironman e depois fiz o Half Ironman, eu decidi, agora vou trocar alguns treinos de corrida ou de natação ou de ciclismo por reforço muscular. Porque Sim, nós sabemos da importância do reforço, mas não reconhecemos. E, ok, é importante, mas é melhor correr.
lembramos mais do reforço quando surge alguma lesão. É E aí isso. já é tarde demais. E E eu muitas este vezes aí ano- até é contraindicado fazer o reforço porque Isso, pode isso. afetar mais ainda a lesão. Olha, e falaste, pronto, entretanto falaste aí quer do Ironman, quer do Alf. Podias-nos falar um bocadinho dos dois, como é que surgiu a ideia, a possibilidade de fazer, pronto, e como é que foi quer uma prova, quer outra. Em 2020, com a pandemia, estávamos todos em casa, não podíamos sequer mudar de conselho. E eu conheci virtualmente uma pessoa aqui do Porto, apaixonado por triatlo, e conseguimos, com muito esforço, nos encontrarmos pessoalmente e tornarmos amigos. Ele é doente de cancro, tinha o sonho da vida dele de fazer um Ironman. Começamos a partilhar as nossas histórias de vida, duas filhas, portanto um percurso de vida muito parecido, e acima de tudo aquela paixão comum pelo triatlo. E ele, era o sonho da vida dele fazer um Ironman, e disse-me: Pedro, eu quero fazer e gostava que viesses comigo para me apoiares e para, de certa forma, ajudar-me a concretizar o sonho. E eu disse: opá, Ironman, não sei se para já não estás a escolher a pessoa indicada, porque eu não sou, digamos, alta performance, nem performance, quanto menos mais alta performance. E ponderei e achei que seria o meu sonho. Qualquer atleta que começa no triatlo sonha fazer o Ironman. E uma vez na vida, duas vezes na vida, mas fazer uma vez, tentar-se a fazer uma vez. E eu disse: opá, mas Sim, é uma nem tanto novamente por tempos, mas pelo ato de cortar a meta, superação. O cortar a tempo meta, é totalmente secundário ali, não é? completamente. Cortar a meta. E eu, assim, mas estás-te a meter numa coisa complicada, mas não podes dizer não. Eu falei em casa e estendi o braço, vamos a isso. E quando eu estendo o braço, assumi o compromisso com ele. A história foi muito bonita porque ele tinha um projeto de vida quase focado naquilo, com apoios, com objetivos muito bem definidos, com uma estrutura à volta já bem definida. Mas infelizmente ele teve a condição de saúde dele piorou a meio do percurso. Estamos a falar de maio de 2023. Portanto, esta conversa Ok. começou em outubro, um ano antes, setembro, outubro de 2022. Então, já agora, desculpa, foi o Full Ironman aqui em Cascais. Fiscais, Foi mas esse? a ideia Ok, original até era fazer fora do país, porque ok. ele queria visibilidade para o projeto dele e tinha apoios e tinha orientações Sim, para sim, sim. isso. E eu disse ao Marco: financeiramente não é viável ir para fora, mas eu vou contigo ali ao lado, à esquina ou até à China. Vou contigo. Vamos fazer isto juntos, vamos cortar a meta. E entretanto a situação dele piorou, e em maio de junho de 2023 ele felizmente teve uma preparação e uma evolução muito boa para a condição dele, porque a questão dele era mais complicada que a minha em termos físicos. A capacidade de respiração era muito mais limitada. E ele chegou a junho e desistiu, porque a doença dele, portanto, ficou com menos saúde. E disse: não vou conseguir, e se quiseres continuar, continuas, se quiseres desistir, desistes. Eu: não, e agora eu vou até ao fim. E foi isso que me fez, trouxe a prova para Portugal, a inscrição, Ironman Portugal. Portanto, fiz a inscrição em Cascais. A data que nós tínhamos idealizado era muito próxima, e assim foi. Portanto, eu comecei a preparar-me sozinho. Fiquei com o treinador que tinha, que foi muito bem orientado. Portanto, aqui a questão da orientação do treinador é fundamental. Não se metam num Ironman sem orientação. E vi-me obrigado a ter também nutrição. Portanto, porque eu, a partir de um determinado momento, comecei a ter falta de energia para acompanhar os treinos. Para terem uma ideia, eu cheguei a fazer um treino de ciclismo de 240 km. Ui. Ir de casa até Caminha e voltar. Uou. Sim. Aqui uma à parte, eu no dia 25 de Abril, e porque eu este ano estou muito nesta questão de comemorar a vida, comemorar a saúde e a prática do desporto, eu fui sozinho a Fátima de bicicleta, 220 km. E portanto é uma terapia, é mostrar que é possível, e foi fantástico. E portanto Sim, acredito. eu este ano estou a lesão também não me permite, eu estava com algum receio também por causa da lesão, não me permite estar focado em provas para já. Em breve espero voltar, mas não sendo possível,
a prova, vamos ter prazer em O que se fazer pode fazer, a não é? física. É fantástico. Uhum. Tenho nadado, tenho caminhado, porque podia correr, mas não quero. Portanto, estou a fazer um tratamento que vai ser algo demorado, mas hei de conseguir e vou dar a volta novamente. E voltando atrás, o meu amigo, portanto, tendo abortado o projeto, eu herdei tudo de bom que ele me proporcionou e fui quase um testemunho. Portanto, eu fui levar a nossa mensagem à meta. Uhum. Eu idealizei um fato específico para a prova. Tive várias pessoas fantásticas que me ajudaram na preparação, a nível de técnica de natação, a nível de nutrição, como falei, que é fundamental. Comecei a ganhar uma capacidade física como nunca, como nunca. E fiz também tive uma grande orientação, que eu acho que tive uma excelente condição física, muito pela regularidade. Isto foi treinar. Quando a gente diz isto é um ano de preparação, eu não digo assim, eu digo que é 300 e tal dias de preparação, porque é todos isto que nós temos de trabalhar. Claro. Um Ironman não é inscrever e depois logo se vê, não, é preciso trabalhar todos os dias. E quando treinava a corrida, por exemplo, lembro-me de pensar no projeto, lembro-me de pensar no meu amigo, em mim próprio e naquilo tudo que já tinha conseguido, e arrepiava-me todo. Portanto, isto é de facto muito profundo. E eu disse, ok, eu posso não ter sucesso no Ironman, mas eu desafiei-me a estar na linha de partida. Isso para mim também é fundamental, nós nos propormos a objetivos e a desafios. E fui evoluindo, fui melhorando, fui fazendo treinos, para terem uma ideia, de 3.500 metros na piscina, porque para um nadador de topo isso é normal. Para um gestor com estes antecedentes todos e com muita coisa para fazer, pronto, e fazer isso várias vezes, não era? Eu chegava a Claro. treinar 15, 16, 18 horas por semana. Ui. É loucura. Só por curiosidade, dentro do teu nível, 3.500 metros na piscina, estamos a falar de um treino de quanto tempo? Uma hora e tal. Porque eram séries, era Ok. algumas paragens. Pensei que fosse um bocadinho mais, mesmo assim. Não, não, Ok, não, ok, sim, sim. ok, ok. A bicicleta era a base, fazia muitos quilómetros. Eu cheguei a fazer praticamente 12.000 quilómetros em 2023, Ui. entre rolo e estrada. Eu tive várias vezes idas a Viana do Castelo, que eram 160, 170 quilómetros, várias vezes. A Senhora da Graça, que também é um clássico que faço todos os anos. Ir e voltar, eu saio de casa, vou à Senhora da Graça com amigos. Isto é muito bom com amigos. Chegamos lá em cima, somos campeões e agora temos que voltar para casa, não é? Para trás. E faz-se bem com amigos. Portanto, são 220 quilómetros com 3.600 acumulado, mais ou menos. Pronto, e isto é assim mesmo. Portanto, e cheguei a fazer uma loucura também para me provar a mim próprio, um passeio de um grupo aqui fantástico da zona, os Magrizes, em que saímos de Irmesinde, aqui no Porto, e só paramos na Torre de Belém. Passamos Ok. por Fátima e foi o meu recorde pessoal foram 380 quilómetros. Bolas. E estar vivo e estar no dia a seguir preparado para fazer outra coisa, portanto, isto para Outro mim é bom. Aham. Sim, sim, sem Agora, dúvida. se virmos a velocidade, portanto, temos alguns treinos de mais curtos e por potência e por séries, fazer o Zwift, tenho muitos quilómetros de Zwift, muitos mesmo. Já vou no nível 60 e tal. E portanto, muito treino já específico, que ajudou muito a otimização do tempo e o rendimento do próprio treino. O Zwift é fantástico, outras plataformas que temos aí. E portanto, haja vontade, nós conseguimos, não é? E o Ironman foi de facto uma preparação louca, um compromisso fantástico que eu tive comigo próprio, com o meu amigo, e a preparação faz todos os dias, portanto, como eu estava a dizer, e foi E, muito bonito chegar a Cascais, estar naquele ambiente que eu digo a toda a gente, esqueçam o triatlo e de ver o evento em si. Toda aquela região, toda a cidade que adora aquilo, que eu acho que casou muito bem o local e a sim, sim. população de lá. O município tem feito um trabalho fantástico.
Já é reconhecido o 70.3 como um dos melhores a nível internacional, porque de facto o cenário é fantástico, o cenário é qualquer coisa. Claro. Eu diria, eu estou mesmo apaixonado por aquela prova, porque de facto não é preciso ir fora para termos aqui coisas fantásticas cá no nosso país, e aquela marina, aquele enquadramento é fantástico, poder pedalar no circuito de Estoril, a Serra de Sintra e toda aquela marginal fantástica para pedalar até Lisboa e voltar. E portanto foi aquele dia da prova, aquela semana que antecedeu a prova é único. O nosso receio, a questionarmos a nós próprios se vamos conseguir, mas é um sonho que estamos a viver ao mesmo tempo. Portanto, afinal, isto, um ano a preparar-me, agora não há que temer nada, agora é gozar o momento. Pá, vai correr bem, Exatamente. porque vejam que o Ironman, o triatlo, tem tudo para correr mal. Nós, quando estamos a correr, temos umas sapatilhas e um relógio, porque hoje é quase obrigatório, mas se passarmos para o triatlo, imaginem o que nós arrastamos connosco é um conjunto de materiais, de equipamento, de checklist que nunca mais acaba. Agora imaginem tu estares um ano a preparar-te e teres um furo ou uma avaria mecânica na bicicleta, quer dizer, é uma coisa surreal, mas pode acontecer e acontece. Sim. Ora, Sim, um sim, ano sim. de preparação para isto, não falando sequer de uma lesão, não é? Muita gente Claro. trabalha um ano inteiro e chega à prova e tem uma lesão. Eu cheguei a ter, porque eu também sou asmático. Olá, Luís. É verdade, é verdade. Eu sou asmático e na altura o Ironman de Cascais é feito em outubro, portanto já vem aquela transição para o inverno, e nessas fases eu fico mais sensível e tive uma infecção respiratória, porque também não saímos da água do cloro, da água da piscina, então andamos sempre expostos, e tive uma infecção respiratória e o meu medo era não estar bem na prova. Portanto, fui logo com grandes terapias de força e já me conheço e felizmente recuperei. E aconteceu o mesmo o ano passado, no Alpha Ironman de Cascais, voltei a ter uma infecção e aí estava ainda antibiótico na prova, portanto não estava a Ui. 100%. Mas aconteceu, é assim mesmo. Nós não podemos, quer dizer, Sim, é lidar com podia isso. ser pior no dia da prova, não é? Podia ser pior eu fizer uma lesão um dia antes, quer dizer. Acontece, a vida é assim mesmo. E nós temos que, E ok, o que é que depende de mim? O que é que eu vou fazer? Preparar a bicicleta, cuidar de tudo que a gente consegue controlar. controlar, E exatamente. acreditar que vai correr bem. Porque de resto E nós não o, controlamos mais nada, não é? e o, o Alf, pronto. Aliás, o Alf não. O Full, depois a prova em si, como é que foi a experiência? Maravilhoso. Correu. Maravilhoso. Eu costumo dizer, e partilhamos aqui alguma coisa, eu não sou de performance, mas há uma coisa que pronto, não é vaidade, mas orgulho em mim próprio. Eu fiz 12 horas e tal, e a corrida não foi aquilo que eu me preparei e nunca podia ser, porque a corrida é em cima de uma bike de 6 horas e de 1 hora e um quarto a nadar, portanto eu nunca fui corredor. Depois vem a parte gástrica, que na corrida acontece muito, e normalmente dá alguns problemas chatos. Eu felizmente não me aconteceu nada grave, mas estive na iminência de vomitar várias vezes. Não consegui controlar-me, mas é de facto uma supressão sobre-humana a corrida, não é? Num Ironman. Mas, por exemplo, que tempo fizeste? Houve fulanos que fizeram mais, ou fulanos que fizeram menos. Eu dou só um exemplo. O Sérgio Rosado, dos Anjos, não conheço, fez 13 horas e quase mais 45 minutos do que eu. Foi acompanhado por um projeto para o Ironman, quem conhece sabe bem o que é que estou a falar, e eu fiquei muito agradado com isto. Portanto, a única coisa que sim, ok, tu cortaste a meta e ainda conseguiste fazer melhor que se calhar outras pessoas que não passaram o que tu passaste. Portanto, Sim, claro. eu não quero comparar, não é o meu modo de estar, mas afinal até foi fantástico isso. Consegui nadar, correr na transição. Se bem conhecem Cascais tem uma transição, uma T1 muito extensa, Sim, sim. em rampa. Aquilo é quase uma parte de corrida. É mais um segmento, não é? Consegui correr, peguei na bicicleta, fiz 6 horas na bicicleta, senti-me bem, fiz uma média de 30 mais ou menos. Eu tive uma paragem técnica na casa de banho
mas com 1700 acumulado, acho que tudo que eu já passei não foi assim. Mas para mim a importância era cortar a meta. E conseguiste, sim. E a maratona foi. Cheguei a meio, comecei a ter alguns problemas físicos, alguma questão gástrica, que é muito complicado, porque tu metes quantidades loucas de hidratos, de metes a menos, tens medo, metes um pouco mais, portanto, vais gerindo a tua capacidade de absorção daquilo. Mas acabei a bicicleta muito bem. Portanto, também fiz umas transições muito longas, mas assim, isto é um sonho que eu estou a viver. Não quis estar a me estressar mais a mim próprio. Sim, não ias ganhar nem perder nada com... Não. As transições foi uma sensação de excitação. Portanto, eu estou aqui a cumprir este sonho. Eu levava o fato alusivo aos meus amigos, a agradecer a toda a gente que me emprestaram material para a bicicleta, que me ajudaram a preparação. Portanto, para mim isso era a mensagem, era um sonho que se estava a tornar realidade. E no meio da maratona, quando surgem aqueles primeiros problemas gástricos, eu disse, duro que durar, eu vou cortar a meta. E depois aquilo equilibrou, eu fui conseguindo correr e caminhar, já não conseguia ingerir nada praticamente. Não sei se viram alguma vez a prova, portanto ali na zona de Guinhos, já estava a vir a noite, muito frio e já vinha chuva, portanto é um ambiente que pesa. Tudo para ajudar à festa. Para ajudar, mas tínhamos que progredir, portanto, não tínhamos quase luz nenhuma ali na via pública, havia lá zonas que não tinha qualquer iluminação, não sei se era propositado ou se era de lá que não há, ou há alguma avaria, não sei. Mas foi uma coisa muito pesada, mas não, acima disso tudo era a minha vontade de cortar a meta. Claro. E eu fui sempre, e depois eram 3 voltas, e quando chega à segunda volta junto à Marina, eram 28 km que já tinha, eu disse, ok, até já, porque isto não vou desistir e está quase. É só uma questão de tempo e já cá todo. E quando eu chego ao quilómetro 40 já sinto aquela... Estou-me a arrepiar. Quando sinto aquele calor todo na meta, o pessoal a gritar, as luzes. Fantástico. E eu parece que ganhei asas. Há ali uma rampa, quem transita da Marina para a estrada, uma rampa muito a pique, então aí eu comecei a correr como nunca e chego ao tapete mágico e cortei a meta. Consegui saltar, consegui continuar a caminhar, senti-me muito bem. Eu de certa forma tenho esta maneira de me proteger, eu nunca vou de certa forma, nunca passo aquele limite, não, isto é um desconhecido, é uma distância desconhecida, então deixa-me preservar aqui alguma coisa. Claro. E acabei muito bem. Foi uma coisa fantástica. Sim, e muito orgulhoso. Superação brutal. E pronto, e depois fiquei a saber que muitos não terminaram, muitos terminaram bem depois, muitos tiveram problemas. É mesmo assim, portanto, a mim podia-me acontecer isso, não é? Mas felizmente, com todo este historial, uma prova que foi maravilhosa. Acho que sim. E depois, pronto, adiantando um ano, já aí no 70.3, já a conheceres o percurso, não é? Aí a logística, como é que depois foi enfrentar o 70.3 um ano depois? Exatamente, fiz a prova com outra abordagem, já me diverti mais, já estive lá a ver também a prova, depois no final vi a prova longa, e de facto há uma coisa que eu gosto de dizer, o full Ironman não são 2 halves, é muito mais. Sim, é como quem diz que uma maratona são 2 meias, não são? É muito mais que isso. E para teres uma ideia, eu depois da prova fui ao hotel, voltei e estavam a competir ainda, portanto é outra dimensão. Mas tive a felicidade, eu lancei a minha conta do Instagram, o Anything is Possible, e acabei por ser convidado, tive a Marina Antunes, que é uma excelente pessoa que me ajudou a divulgar a minha história, e o Ironman Portugal soube da história e ofereceu uma inscrição para 2024. Portanto, isso foi um momento muito bonito também e agradeci na altura e volto a agradecer ao Ironman Portugal pelo gesto. Sim, porque só aqui à parte, para quem não sabe, quer os preços de inscrição nas provas da Ironman cá e em todo o mundo, quer os 70.3, quer o full, os preços não são brincadeira. Quem se queixa dos preços de corrida só, se for olhar para os de triatlo,
Não e são acho que para o brincadeira. ano, este ano, dispararam abruptamente mesmo. E atenção, que Aquilo estamos a um produto de falar. É sucesso. normal, como começa a ter Sim, sucesso, exatamente por claro. isso. Não nos esquecemos que a Iron Man é uma marca global que tem que ter Claro, rentabilidade, não é? É uma marca, exatamente. como todas as outras. E reparem que a inscrição é cara. Eu diria que não é cara. O que, infelizmente, é que nós é que se calhar não temos as condições, Sim, é verdade. porque a experiência é fantástica. A experiência é fantástica. Não tem que ser Iron Man, há outras experiências semelhantes, mas de facto todo envolvimento na prova é qualquer coisa. E não começa no dia da prova, começa muito antes, não é? Toda a Sim, sim, preparação, sim. todo aquele ambiente que se cria. Mas, além da inscrição, temos a logística toda que se calhar ainda tem um peso superior, não é? Toda a Claro. preparação, a nutrição, o alojamento, portanto, tudo isso tem o seu peso e, de facto, é algo que não se pode fazer às vezes que a gente gostaria, não é? Claro. Mas pronto. Mas a preparação para o Alpha Ironman já foi diferente, portanto, com muito mais maturidade, e voltei a divertir-me. Em 2024 eu fiz muitas provas, eu fiz quase todas as provas que havia para fazer. É, de certa forma, passar esta mensagem, pá, é possível. Muita gente faz um Ironman e acaba por se saturar do desporto ou do triatlo e acaba por, ok, agora eu vou-me virar para, agora que está na moda, o Aerox, por exemplo, ou outra coisa qualquer, ou voltar ao trail, ou só ciclismo, ou deixar, de certa forma, de ter objetivos, de ter a prática regular. Eu não, felizmente, consegui continuar apaixonado pela modalidade e quero voltar a fazer um Ironman. Não tenho pressa, não tenho nenhum objetivo definido, Uhum. mas tive a felicidade de não me saturar do triatlo por ter Da feito um Ironman. modalidade. E então o de 70.3 vem muito por aí. Ok, isto é Uhum. fantástico e vou-me divertir, vou de certa forma fazer várias provas no país. Fiz Setúbal, que é uma prova fantástica, Sim, sim, sim. fiz Caminha, fiz Coimbra, que teve um evento fantástico em 2024 com o Europeu, Sim. e foi fantástico, uma semana inteira dedicada ao triatlo. Desporto. Uhum. E fiz Cerveira, cá no Norte, fiz Oeiras, fiz, fiz imensas provas em 2024. Uhum. E a preparação foi muito semelhante, portanto, não fui numa também de grande performance, foi de divertir-me e Uhum. de, sei lá, E desfrutar da prova. desfrutar do momento, por Uhum. tudo aquilo que eu passei, por tudo aquilo que eu sofri, tudo aquilo que me disseram que não ia ser possível. Eu estou cá, eu estou a conseguir correr, eu estou a conseguir fazer um Ironman, eu estou cá a repetir, e isto é mesmo assim, portanto, aquele efeito de não parar, de fazer uma vez e tornar isto um bocado um modo de vida. Portanto, o desporto para Uhum. mim é um modo de vida. E já com esta meu projeto do Anything is Possible, que é uma vontade antiga, porque reparem, isto do sofrimento do cancro, isto também é uma terapia para mim, não é? Eu Uhum. sou bastante Sim, sim. reservado, mas é importante passar esta mensagem. Pá, tu consegues, acredita, luta, não desistas, porque isto de facto, mesmo que tenhas um prognóstico muito complicado, um cenário muito negativo, acreditando em ti e tentando melhorar e tentando superar-te, vais melhorar, vais conseguir, Tudo é vais possível, avançar. não é? É um bocado Tudo é isso. possível. É um Daí o bocado. nome. Agora, porque é a assinatura do Iron Man e acho que encaixa perfeitamente na minha história de vida. Uhum. E para terem uma ideia, o Alpha Iron Man foi feito com sofrimento, a prova é dura, mas fiz também com muito prazer, com muito orgulho, porque de facto, opá, estou aqui, sou a pessoa mais feliz da vida, porque Uhum. estou aqui com com este alastro todo atrás de mim, que se eu fosse olhar para aquilo que me disseram, se eu fosse a desistir à primeira negação, ao primeiro problema, eu não tinha feito um décimo, uma pequena parte daquilo que fiz até agora. E voltando aos tempos também, a maratona, a meia maratona, eu estava muito afetado da respiração, Sim, sim. ainda estava um bocado adentado, mas não é desculpa, estamos lá, fizemos.
cortei a meta e tive o prazer de receber a medalha do Ironman Portugal. Portanto, entregar uma medalha pessoalmente, muito Fixe. giro, e fiquei Bom. muito sensibilizado para isso. Brutal, E acho que são estes momentos que nós devemos aproveitar, Sim, que devemos que valem a pena, não é? e devemos usá-los para E fazer a continuar. diferença. Sim, Claro, definitivamente. claro. Muito por aí. Olha, e até aqui quase em jeito de conclusão, eu queria fazer aqui um comentário que depois termina com uma pergunta. Aqui ao longo de toda esta nossa conversa, começando no início com o teu diagnóstico, com o tratamento, etc., tu em diversos momentos utilizaste expressões como não podia ficar no sofá, tinha que me dedicar àquilo, tive que ter foco e metodologia, havia dias piores, havia dias melhores, e eu ao longo da conversa voltava sempre a isto. Isto é quase um espelho perfeito do que é o desporto e a modalidade desportiva, porque obviamente o objetivo acaba por ser totalmente diferente, mas se nós olharmos para o desporto obviamente não podemos estar no sofá, para quem se dedica a sério, não profissional, mas quem leva isto de maneira muito, muito séria, todos os dias tem que haver foco. Há dias piores, há dias melhores, há dias que correm bem, há dias que correm mal. Tem que haver uma metodologia e um foco muito aguçados e tem que haver um objetivo lá ao fundo. E isto acaba por ser quase um espelho, e aqui vem a pergunta, que eu acho que deve ser isto, principalmente isto que o desporto te traz e o que te levou ao desporto, especialmente depois de todos estes altos e baixos que passaste. O desporto é vida, o desporto salva uma vida, o desporto faz bem, o desporto para mim é modo de vida. Para terem uma noção, o mês passado, de abril, houve um dia que não treinei, dos 30 dias do mês, e foi na véspera de ir a Fátima, de bicicleta. Tiveste desculpa, depois o dia a seguir era uma cacetada a sério. E depois ainda fui até à estação de comboio em Caxarias, foram mais 25 km. Okay. Além de 120 foram mais 25, com todo o gosto. E foram 60 horas que eu treinei no mês passado. Isto pode parecer pouco, pode parecer muito, mas é aquilo que eu gosto de entregar e gosto de certa forma, é quase uma terapia para mim e faz-me bem. Exatamente. E vamos continuar. Porque o desporto, de facto, não é só cortar metas. O desporto a base do desporto, para mim, é o treino. Portanto, há muita gente que gosta de estar... De certa forma, gosta de ir a provas, tudo bem, mas a base é o treino. A base é o trabalho. As provas acabam por ser recompensas pontuais, não é? Porque a base é o treino. Eu, neste momento, estou sem nenhuma prova em mente. Gostava de competir. Não estou nessa fase. Ok, não interessa, vamos treinar na mesma, porque vou estando ativo, vou estando preparado para quando a lesão me permitir carregar mais, lá vem a prova, lá vem o prazer de cortar metas. Mas a base é o trabalho. E o trabalho tem problemas, o trabalho tem imprevistos. Mas temos que ter esta disciplina de perceber que eu, para cortar metas, eu, para tornar o desporto prazeroso, eu tenho que treinar. Porque senão é um sofrimento que vai levar ao insucesso, vai levar ao desgaste. E vamos olhar para o desporto depois como uma coisa negativa. Portanto, é uma mistura quase sadomasoquista, não é? De sofrer para depois ter prazer, mas é mesmo assim. E quem olha para trás, as várias medalhas, as várias histórias, as várias vivências, isto é fantástico. Portanto, e acho que é assim que nós devemos encarar o desporto. Faz bem, ganhamos amigos, relativizamos muitos problemas. Há aquela lei que eu uso muito. Eu começo na bike com 10 problemas, chego ao fim da bike com 0 problemas. Relativizamos muitas coisas. Pensamos na vida. Dá-nos uma resiliência também para todos o trabalho. Para eu muitas tenho um projeto situações próprio, da vida, para o trabalho. Eu tenho um projeto próprio e sou eu na mesma. Portanto, uso esta abordagem de vamos conseguir, vamos fazer.
vamos, de certa forma, mostrar e nos empenharmos a concretizar, a entregar alguma coisa ao cliente, em fazer algo muito concreto. E deixarmos digamos, de discursos muito bonitos, de planos de treino e de gostava de, não, é fazer. É sair do sofá, por isso é que se faz isso. O sofá Exatamente. é brutal, é muito bom, mas temos que sair dele. Porque se queremos algo maior, algo melhor, temos que sair dele. E a primeira iniciativa é fazer o saco. Não é? Nós temos que ter sempre o saco mais ou menos feito, porque pegar na bike, sair, ir para a piscina, não, hoje vou ter que fazer isto, hoje vou fazer aquilo. E raramente nós acabamos um treino pior do que começamos. Portanto, o retorno é sempre positivo. Sim. Eu não tenho memória de ter terminado um treino pior. Se começo mal, acabo bem. Se começo bem, acabo ainda melhor. Portanto, é muito essa filosofia que nós... Agora, mostrar às pessoas os benefícios do desporto, nós podemos vender todos estes podcasts, esta comunicação, este exemplo, mas tem que ser a pessoa a reconhecer isso. Não podemos meter uma cassete, porque hoje em dia toda a gente quer isso, não é? Olha, eu quero cortar uma meta, ok. É chegar lá e fazer. Não, há trabalho, há uma abordagem, há uma preparação, há um método e há uma disciplina que nós temos que ter, não é? Porque, de facto, nada seria muito diferente. Se assim não Sim, sem dúvida. Bem, e acho que isto é uma excelente maneira de fecharmos, mas antes de irmos aqui às nossas habituais recomendações, eu não queria fechar sem falarmos. Tens um GoFundMe aberto para uma bike de triatlo, certo? Nós temos todo o gosto depois de partilharmos também o link do mesmo, mas se querias brevemente falar aqui deste GoFundMe, e como digo, depois nós temos todo o gosto em partilhar também o link para o mesmo. A ajuda. É um sonho. Eu, quando estive em Cascais, voltei a ter essa sensação. Isto é, quando falamos do preço da prova, quando falamos da dificuldade de fazer um Ironman, porque financeiramente é exigente, eu, quando estive lá, eu levei a minha bicicleta, que já tem 13 anos, comprada em segunda mão, e pensei, pá, isto bom fazer o Ironman. Eu fiz o Ironman de Cascais, o full, com uma bicicleta normal com extensores. Não venham com histórias, tem que ser de TT. Não, faz-se, mas é diferente, é muito diferente. Sim. É muito, a posição, a dor de costas, todo aquele trabalho, a geometria, é muito diferente. É tudo diferente. Mas não é desculpa para não se fazer. Isso não temos que ter aquela condição ideal para estarmos lá e para cortarmos a meta, não é? Agora, é diferente. Sim, é como a questão dos sapatos de competição de corrida. Claro, é diferente. Então, há ganhos, claro que há, mas com os sapatos no limite de 40 ou 50 euros, a prova faz na mesma. Luís, eu fiz a minha primeira maratona com uns ténis de 20 euros. Pois. Por favor. É verdade. Eu desde sempre que digo, no VTT, quando a minha base foi no VTT, eu dizia, pá, há aqui bicicletas 3 vezes o preço da minha, e eu passo por eles. E ao contrário é igual. Tem bicicletas piores que a minha e passam por mim. É mesmo assim. Isto é uma relação homem-máquina, homem-equipamento, é uma relação que é mesmo assim. E no Ironman de Cascais, o parque de bicicletas é das coisas mais valiosas à face da Terra. O valor que está lá, 4 mil bicicletas, algumas a 15 mil euros, como eu vi o Patrick lá com a sua bicicleta de 15 mil euros, e tinha levado 2, uma de reserva. E portanto a minha estava ao lado de TTs, portanto, time trial. E eu disse, a minha é a mais barata da que está aqui. Mas eu pensei logo, não, ela veio comigo até aqui e vai cortar a meta comigo. Claro. E assim foi. Mas o ano passado igual, portanto, naquelas zonas rápidas, na marginal, portanto, é muito diferente. Tu estás numa bicicleta de geometria normal, mas também tens a preparação e treino na TT. E de certa forma... Sim, não mudas de um dia para o outro. Claro. Sim, claro. E de certa forma adorava, era um sonho meu poder ter uma bicicleta da marca que eu adoro,
que é Bianchi, posso dizer. Esta cor também é inspirada no celeste, portanto é aquela paixão que eu tenho desde criança, que era poder ter uma bicicleta de time trial para poder desfrutar dos triatlos, por exemplo, este ano ou para o próximo ano, de certa forma simbolizar toda esta luta que eu tive e estas conquistas que eu fui tendo, e tentei, e estou a tentar, de lançar este crowdfunding. Sei que não vai ser fácil, mas é como tudo na vida, vamos tentar e vamos acreditar. Sim, e com tempo. Não tenho objetivos de tempo, não quero que seja num mês ou dois, mas também é um compromisso meu, que é aquela bicicleta, a não ser que daqui a algum tempo, alguns largos meses, o projeto não vingue. Mas é o meu compromisso de, no fundo, materializar a ajuda de muita gente, que já tem havido no crowdfunding, mas sabemos que uma bicicleta de time trial, ainda por cima a Bianchi lançou uma máquina nova este ano, a primeira de time trial contra Mondisco, e portanto é um sonho e vou tentar concretizar esse sonho. Sei que não é fácil, mas tenho essa ambição de poder sentar-me em cima da bike e poder de certa forma simbolizar tudo isto. São 15 anos, e quem sabe voltar a Cascais ou a Sines, por exemplo, que também tem aquela modalidade de T100 em setembro. Sim. E tem Setúbal, uma prova muito bonita, e tem Caminha, portanto há muitas provas aí no país, para não falar fora do país, que são excelentes palcos para tu poderes mostrar que estás vivo, conseguiste recuperar a saúde, estás a fazer por isso e acreditas que consegues chegar longe. Mantém um bocado essa ideologia que eu tenho, e eu costumo dizer é pedalar para a frente olhando para trás. Portanto é andar para a frente, mas olhar daquilo que eu já sofri, olhar aquilo que eu já passei, que não deseja ninguém. 12 cirurgias à volta disso. Já tenho aqui 2 grandes tatuagens associadas à doença e ao desporto. Portanto, são marcas que ficam. Uma delas é uma tatuagem muito grande devido a um enxerto que me fizeram. Portanto, e é isto que eu quero levar, é poder ter saúde para continuar a praticar triatlo, que tanto adoro. Ora, nem mais. Isso acho que é uma excelente forma mesmo de rematar o episódio deste. Agora sim, Luís, agora sim, foi uma excelente forma de rematar o episódio. E nós vamos fazer a nossa parte, vamos deixar o link então para o GoFundMe na descrição do episódio, tanto nas plataformas de podcast como no YouTube. E tal como o Luís disse, vamos então aqui às nossas recomendações. Eu posso começar, algo que já foi referido aqui, se calhar há um ano ou mais, que é a Zwift Academy. Como sabem, isto é anual. E, como sabem, tenho passado muitas horas nos rolos. Dá tempo para ver séries, dá tempo para ver vídeos no YouTube, dá tempo para ver tudo em par de botas. Mas pronto, isto na verdade é uma minissérie. São 4 episódios no YouTube pela Global Cycling Network, penso eu, que é o nome do canal. É a GCN, sim. Pronto, e é um bocadinho, to be honest, um bocadinho mais do mesmo, não é? É sempre interessante ver este tipo de coisas e ver o que estes miúdos são capazes de fazer e transpor dos rolos para a realidade. Deste ano teve algo interessante. Eu penso que em nenhum momento dos 4 episódios foi referido a localização exata da equipa feminina, mas a equipa masculina estava em Espanha e a equipa feminina estava em Portugal. Okay. Curiosamente, eu já estive no hotel onde aquilo se passou. Já estive na zona, em Monchique, Luís, na zona do Algarve. Inclusive, eles vão para perto do Autódromo de Portimão. É assim que é chamado? Sim, tem muita... Eles fazem muita estrada aí, Não, e eles fazem lá um circuito dentro do circuito de treinos do autódromo. Eles fazem lá uma prova que eles têm que mostrar ali as skills deles a curvar ali. Pronto. E eu, na verdade, as estradas onde eles fazem algumas das provas, eu fiz lá 30 minutos a correr e eu não aconselho aquilo a ninguém, que aquilo é só sobe e desce, aquilo é horrível, aquela zona. Mas pronto, é normal,
É a Sim, o que subida eles querem é até ao subidas. ponto mais alto do Algarve, não é? Que é Foia, não é? Não é, Luís, se não me engano? Foia, sim, Foia, acho que Foia. é. Pronto, Foia, exatamente. sim. Pronto, obviamente nem fui para cima, fui para baixo, na altura em que estive naquele hotel, mas mesmo assim é horrível, é horrível. Luís, o que é que tu nos trazes? Olha, eu, como tem sido meu apanágio, trago algo que não tem nada a ver com desporto. Pá, saiu na Netflix anteontem, se não me engano, um mini-filme, basicamente, do Conan O'Brien. Pá, hoje em dia, desde há muitos anos, é o meu comediante favorito. E ele este ano recebeu o prémio Mark Twain para o humor. Isto basicamente é a cerimónia de entrega dos prémios, pá, e aquilo está muito bem editado, está muito, muito bem feito. Acaba quase por ser um stand-up com muitas personalidades do mundo da comédia nos Estados Unidos. E então pronto, fica aqui a minha recomendação. O título completo é Conan O'Brien, The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor, uma vez mais na Netflix. Tu, Pedro, trazes-nos alguma coisa para além de Eu tudo aquilo que tu já nos contaste, obviamente. eu trago uma coisa completamente diferente. Recomendação, eh, olhando para o exemplo da minha filha mais velha, que tem agora 18 anos, ela começou no triatlo aos 8 anos. É uma miúda que treina já há muito tempo e que felizmente continua com motivação, embora altos e baixos. A recomendação que eu dou como pai e como atleta é que passem mais tempo com os filhos. Porque eu olho para trás e lembro perfeitamente daqueles tempos em que nós achávamos que o tempo ia demorar a passar. E a recomendação que eu deixo é que aproveitem e façam séries de Netflix vocês próprios com eles. Passem tempo, porque é uma falha minha, se calhar, e passem tempo com eles e façam coisas com eles. Porque ali eu, felizmente, hoje consigo fazer alguns treinos com a minha filha. E não são dois atletas, nunca deixa de ser pai e filho, portanto é sempre uma relação um pouco diferente e com idades, juventude e já quase adultos, portanto, são momentos diferentes, mas aproveitem e passem tempo com os filhos e se aliarmos ao desporto é coisa que não tem preço. É um vídeo que vocês vão querer ver sempre, porque memórias, bons momentos e nada melhor do que estar com os filhos a praticar desporto, isso não tem preço. E portanto, sempre possível, estar com eles e praticar desporto com eles. Se conseguirmos ligar essas duas coisas é fantástico. E é isto que a gente leva da vida. E E ela foi mais uma agora, excelente fazendo 10 mensagem anos, final. como? Estava a dizer, e foi mais uma excelente mensagem final de reta Olha-se para final do trás, episódio. olha-se para trás e passaram 10 anos a voar. Sim, E o sim. tempo não volta para trás. Acredito. E portanto, Não, não. desfrutem e passem mais tempo. É uma recomendação muito valiosa e muito autêntica minha. Pedro, muito obrigado por a história de vida que Uhum. nos trouxeste. Acho que este podcast não é só feito de atletas profissionais, nem nada que se pareça, como nós já estamos fartos de transmitir. É também sobre estas mensagens de vida e de alguma forma trazer motivação a toda a gente que nos ouve e vê. Mais uma vez, muito obrigado por teres tu proativamente mandado mensagem para nós e querer transmitir o teu projeto, tudo o que tu passaste. Esperamos mesmo que isto sirva de motivação para toda a gente. Malta, deixem-me pedir desculpa também da minha parte de ter estado um bocadinho mais calado, mas não queria que estivessem aqui a ouvir barulhos de martelo e berbequim. Obrigado por nos acompanharem. Pedro, obrigado mais uma vez. Luís, não sei se queres deixar alguma mensagem final. Não, agradecer também ao Pedro, pronto, por ter chegado até nós, mas principalmente por toda esta histórias e lições que partilhaste aqui ao longo do episódio.
e obrigado também uma vez mais ao pessoal que nos ouve, que nos vê, que comenta os vídeos, que deixa sugestões. E julgo que é isso. Até daqui a 15 dias, não é? Para mais um episódio e um abraço, um grande abraço a todos, pessoal. Malta, Obrigado até à pela próxima. oportunidade. Fiquem bem. Até lá. Sucesso.